Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental. Este é o programa Entrevista Intercontinental. É um programa que eu estou retomando agora, deve ser apresentado todas as segundas, quartas e sextas, a princípio. Minha intenção é colocá-lo como um programa diário. Esse programa entrevista pessoas interessantes, que têm inteligência acima da mídia em qualquer lugar do mundo. E é por isso que se chama Entrevista Intercontinental. Eu venho buscando pessoas que eu admiro. Todas as pessoas que eu apresentar nesse programa são pessoas que têm a minha admiração, que eu gosto, que eu acompanho, que eu consigo entender que essas pessoas têm valor, um valor acima de uma imagem e de uma programação. O nosso entrevistado hoje é um grande amigo, conheço há pouco tempo, mas sabe essas pessoas que você conhece e já viram amigas, porque há uma empatia, há uma sinergia, há interesse mútuo, com a busca da verdade, com a busca da boa informação, e foi uma grata surpresa conhecer o Carlos Roque. Carlos Roque é do canal Just My Opinion, é um português migrante que mora na Austrália. Quantos portugueses migrantes nós temos aí espalhados pelo mundo? E os portugueses têm essa característica da migração também. Eu sou filho de português. O meu pai, na década de 50, migrou para o Brasil. E por isso, sou português desde sempre. Hoje moro em Portugal, trabalho com a minha empresa, Agência BTZ, fazendo e criando programas, dirigindo programas, fazendo o stream de lives ou de programas gravados, gravação em loco e assim vai, morando em Portugal. Minha paixão por Portugal é desde criança. O meu pai me ensinou a ter amor por essa terra. E que bom estar aqui, que bom estar com essa oportunidade de conhecer pessoas, portugueses legítimos e mais do que legítimos, portugueses necessários nesse momento, como é o caso do Carlos. O Carlos é uma pessoa que, acabei de falar, Carlos, eu tenho uma profunda admiração por você, pelo seu canal, por toda a luta que você faz. Antes de começarmos a falar, eu queria só colocar aqui no nosso palco esta imagem.
Essa imagem, para mim, é uma imagem muito importante, que é uma dica para todo mundo que está vivendo no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, para todos os portugueses que migraram, todos os portugueses que querem mais informações sobre como está Portugal, que caminhos Portugal vem tomando e deixando os portugueses com bom senso perplexos. É como se estivesse andando ladeira abaixo e sem freio. Tá a situação entrando para o caótico. Mas está aqui o canal Just My Opinion, tem diversos vídeos, são vídeos diários. Carlos é uma pessoa incansável. Eu não sei nem como é que vou remover daqui, não sei nem como é que consegue, Carlos, tanta energia para tocar esse canal. São lives de 3 horas, às vezes quase 4 horas de duração. Às vezes eu estou em casa de madrugada, não consigo dormir, entro na internet e estou lá eu, ligado no Just My Opinion. Que prazer ter você aqui, meu amigo. Que prazer, de verdade. Bom dia, meu querido amigo Nando. Olha, faço tuas as Bom minhas dia para palavras. você aí na Austrália. Para mim é Bom boa dia para mim. noite. São 6h20 da manhã. 6h20 da manhã. Ahm, e para ti, nem que fosse à 1 ou 2 da manhã, estaria aqui com um prazer enorme, porque tu, como tu disseste, há aquelas pessoas com que tu fazes aquele clique que isto é gente boa, eu quero esta pessoa na minha vida, que esta pessoa vai fazer de mim uma pessoa melhor. E foi exatamente aquilo que eu senti contigo e com outro amigo que nós temos comum, mas foi aquela conexão imediata em que não foi preciso pretender, não foi preciso falsificar uma amizade, foi uma conexão, por isso tenho um carinho especial por ti, Nando. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje Esse contigo. amigo em comum que você falou é o Alfredo Bessoff, do Canal de Brasília, outro jornalista incansável. Faz 5, 6, tem dias que ele faz 8 programas em um dia só. E o que eu percebo, já que você falou do Alfredo Bessoff, um grande amigo, que eu admiro muito também, até sou partícipe no canal dele com algumas dicas e tal, é que o que eu gosto de ver num comunicador é isso, é a vocação. E a vocação é o desejo maior de comunicar, de trazer à luz a verdade. E é isso que o Alfredo faz no canal dele e você no seu. Mas só para o nosso público, vários brasileiros, claro, nos assistindo, fala um pouquinho de você. Você nasceu aonde em Portugal? Como é que foi essa sua trajetória até migrar para a Austrália? Olha, portanto, eu tenho 48 anos, quase 49. Eu sei que eu pareço mais novo, eu pareço muito mais novo. A câmara ajuda, tenho uma boa câmara. Eu nasci na É cidade, na como Bonita. eu tenho 61, todo mundo me dá 60,5. Pareço muito É mais novo. mais. Olha, meu querido, eu nasci na bonita cidade do Lis, a cidade de Leiria. Uma cidade lindíssima. Amo aquela cidade. Aquele Fiquei rio sempre. Lis ali cortando a cidade, dividindo o antigo, o histórico do moderno. Leiria é um lugar sensacional. É uma cidade Adoro. sensacional. Eu amo Leiria. Eu fiquei sem pai aos 5 anos e a minha mãe ficou com 5 filhos menores para criar. Aos 11 anos, quando tinha 11 anos, a minha mãe conheceu o meu padrasto, e fomos viver para a Marinha Grande. Portanto, eu com a fui para a Marinha Grande, estudante, não muito bom estudante. Eu estava mais preocupado em jogar futebol e namoradas que a escola. Depois a trajetória foi trabalhei em bares, em discotecas durante 4 anos e depois, decidi que era preciso arranjar um trabalho a sério. Comecei a trabalhar, a aprender a polir moldes para plástico, portanto as peças de plástico que tu vês é preciso um molde. Eu comecei a aprender nisso, e depois, olha, tinha na altura a minha namorada que engravidou. Portugal estava numa trajetória já em declínio, estava numa trajetória de declínio, e eu virei-me na altura para agora, que é aquela minha ex-mulher, e disse-lhe: temos que sair daqui. E ela perguntou: o que é, queres ir para a Ela também é Espanha? portuguesa. Também é portuguesa.
E perguntou-me Aham. se eu queria ir para a Espanha, para a França, e eu assim, não, quero ir para os Estados Unidos, para o Canadá ou para a Austrália. E calhou a Austrália, e aos 26 anos vim para a Austrália sem saber nada, eu pensava que os cangurus aqui corriam andavam no meio da estrada, sabes? E com os koalas, que víamos isso tudo. Isto é o pensamento que as pessoas têm. E de facto não há cangurus, a não ser que haja um fogo nas montanhas ou uma coisa assim, que os cangurus fogem, aqueles que conseguem fugir para as cidades. Por isso não pensem que na Austrália há cangurus a correr pelo meio da cidade, porque não há. E olha, estou aqui há quase 23 anos, é um país que eu amo, que respeito a cultura australiana, tenho um orgulho enorme em ser cidadão australiano, ahm, mas serei sempre 100% português. Isso nunca vai mudar. É claro, é claro. Olha, eu imagino isso, eu vou te dizer por quê, Carlos. Você é nascido em Portugal, você é português de nascença. E isso é uma coisa que nunca ninguém tira da nossa alma. É o lugar onde nós nascemos, onde estão os nossos pais, antepassados, a nossa história, a trajetória de todos aqueles que nos fizeram chegar aqui e existir nesse momento. Eu sinto semelhante a você, embora não tenha nascido em Portugal. Eu sempre digo que não nasci em Portugal por um pequeno detalhe, um pequeno detalhe. Sabe qual é? Minha mãe estava no Brasil, então não deu para nascer português. Mas desde criança eu cresci, né, filho de um migrante português. E também, claro, como em todos os lugares, o migrante sofre um pouco de preconceito, e é natural, pequenos preconceitos e tal. E meu pai sempre disse: filho, esteja sempre junto dos nossos patrícios, sempre junto dos patrícios. Então, a padaria que eu ia, o restaurante que eu ia, a gráfica que eu usava, quem consertava meus sapatos, na época que se consertavam sapatos, né? Hoje em dia joga-se fora, mas era tudo feito com os nossos patrícios. E cresci comendo a nossa comida, entendendo um pouco da cultura, e sempre um apaixonado por Portugal. Estou aqui dessa vez morando, né, residindo há apenas 3 anos. Cheguei aqui no dia 8 de janeiro de 2023, aquele dia que ninguém esquece no Brasil. Eu estava chegando em Portugal, porque eu já sabia que o Brasil ia entrar num rumo que não era bom. E resolvi sair porque diversos canais que eu produzia foram bloqueados, e bloqueados pelas próprias plataformas, pelas diretrizes. Lembra? Nós tínhamos diretrizes de plataformas e baniam mesmo para não correr riscos, né? Então, assim, e assim, eu amo muito Portugal. E eu entendo nisso, se eu amo tanto, respeito tanto os meus antepassados, que derramaram suor, lágrimas e sangue nessa terra, eu imagino você, que é legítimo ali do Rio Lis, né, da beira do Rio Lis, de Leiria, uma cidade tão bonita. Você está com a sua vida totalmente estabilizada aí na Austrália. E o que que aconteceu? O que que aconteceu que te deu esse start de falar: "Não, eu preciso doar o meu tempo", que é uma doação de tempo, é investimento, é capital investido para ter um bom estúdio como você tem, para lutar por Portugal, mesmo estando tão longe há tantos anos. Qual foi o Vais-me que deu? vais-me fazer chorar, vais-me fazer chorar. Isso não vale. Ah, vale! Esse programa é um programa entre pessoas do bem, pessoas boas e normais. Todos nós temos emoções. Às vezes, eu te digo, às vezes eu também aqui fazendo meus programas, eu às vezes também me emociono, sabe? Porque trabalhar com comunicação, nós que somos dedicados, trabalhamos por emoção. Eu não trabalho por dinheiro nenhum nesse canal. Você vê, não é monetizado, não tem financiamento. É por dedicação, é por empenho, é por amor, é por sentimento. E é exatamente onde eu quero chegar. Que sentimento foi esse que aflorou em você para você se meter nessa briga, nessa guerra, nessa luta tão necessária que Portugal tem hoje? Eu
Tramaste-me. Vamos lá, Peço, Carlão. peço desculpa. Imagina. Eu estou na Olha, Austrália ver um desde 2000. português se emocionando por Portugal é uma coisa tão rara hoje em dia para nós que estamos em Portugal. É tão raro ver isso. E que satisfação perceber esse seu amor e essa sua emoção. Mas vamos lá. Vamos, vou ver, ver se consigo responder. Ahm, eu estou na Austrália há quase 23 anos. Fui 2 vezes a Portugal. Fui, fui 2 vezes a Portugal. Minha família toda está em Portugal. Os meus amigos de infância estão em Portugal. E ver aquilo que sucessivos governos de esquerda fizeram ao meu lindo país, a destruição, o derrotarem um povo, o destruírem um povo, o ignorarem um povo, a mim partiu-me todo. E há cerca de. Porque eu sou daqueles que votei no PS, no Partido Socialista. Atenção, eu não vou fugir das minhas responsabilidades, que eu também tenho responsabilidade nisto. Mas eu há cerca de 11 anos mudei, porque aqui na Austrália também, neste momento, temos um banana de um primeiro-ministro. Mas, voltando a Portugal, eu comecei a sentir uma revolta enorme à volta de 5 ou 6 anos. Porque eu fui a Portugal a última vez há 7 anos, quando fui a Portugal, já não senti Portugal como sendo a minha casa. Comecei a sentir uma revolta enorme. E depois, aqui na Austrália, que conheço alguns portugueses, mas são os portugueses que ainda acreditam que o 25 de Abril foi uma coisa boa. Estás a perceber? Então falar com eles sobre política esquece. Então comecei a ter uma revolta interna enorme. A minha companheira australiana não quer saber da política para nada, desde que nós tenhamos dinheiro para pagar as despesas, o que é justo, porque nós temos uma vida boa aqui. Pronto, eu fiz um vídeo de revolta no dia 25 de Abril, que é o suposto dia da liberdade ou da libertação de uma ditadura em Portugal. No dia 25 de Abril deste ano, 2025, fiz um vídeo que decidi pôr no YouTube. Mas um vídeo que foi com as neiras, foi com raiva mesmo, dor. Nunca pensei fazer isto que estou a fazer agora. Nunca. Eu tenho uma excelente profissão, Nando. Tenho uma excelente profissão. Eu não preciso estar a fazer isto para nada. Sua vida Mas está toda estabilizada, e é isso. Esse é o grande mérito que você tem como comunicador. Você não precisava de nada disso, era só continuar a sua vida vivendo bem e tranquilo. Mas você decidiu, em algum momento, essa chave que girou na sua cabeça, falou: não, eu tenho que lutar por Portugal. Você, inclusive, se envolve em riscos por conta de comunicar a realidade sim, de Portugal e sim. criticar quem merece ser criticado, e às vezes até com muita contundência. Contundência necessária, honesta e que alguém tem que dizer. Já fui ameaçado de morte, já fui ameaçado de processos judiciais, ah, já me disseram que sabem onde é que eu moro. Eu acho que às vezes tenho a sensação que as pessoas pensam que eu vivo em Portugal. Ahm, já me chamaram todos os nomes que tu podes imaginar. E sabes o que é que eu faço? Dou o peito às balas e continuo. Claro. Porque eu não falo nada que não seja verdade no canal. Eu tenho factos. Eu quando falo, falo com factos. Eu não posso estar a falar, estar a inventar histórias. Porque aí é que me metem problemas. E além de falar com fatos, eu sou como jornalista profissional obrigado a reconhecer. Você, além de falar dos fatos, você fala com uma coragem extrema que nós não enxergamos por aí, gente com tanta coerência e coragem. Os dois aliados, né, a coerência e a coragem, são imbatíveis. E o seu canal vem crescendo o público, as pessoas estão assistindo e por conta dele nós nos conhecemos. E é isso, você se meteu aí numa guerra que para Sim. você é necessária, claro, senão não estaria,
mas que, pensando com a lógica do dia a dia, como a maioria da população pensa, para que eu vou me meter nisso? Era só ficar no conforto do sofá, né? Mas então vamos lá, voltando, esse start. Aí foi o 25 de abril que você fez um vídeo de protesto com relação a essa falsidade da liberdade e da democracia, até porque tivemos um político no 25 de abril, ou logo após o 25 de abril A desse ser ano, preso. dizendo que a democracia só tinha um problema, era essa liberdade da internet, que nada, que a democracia não podia aceitar as coisas tão às claras, tudo devia ser feito mais escondido e só informar ao povo. Exatamente. Essa é a democracia do 25 de abril. Mas vai, você se revoltou, fez esse vídeo, qual foi o resultado? O resultado foi que cento e qualquer coisa pessoas viram o vídeo, tive 2 ou 3 comentários, uns quantos likes, joinha, acho que vocês no Brasil não usam só Like, joinha, joinha, like. gostei. E houve um comentário que foi: continua a fazer isto. Foi só isso, continua a fazer isto. E isto eu estava com o meu telemóvel, sabes? Eu fiz a minha primeira live sem a falar para o telemóvel, sabes? Estava a falar para o telemóvel, a gritar. Eu estava a gritar com o telemóvel. O resto é história, porque conheci gente muito boa que ainda hoje estão comigo, me ajudaram a usar plataformas de streaming, tipo, eu uso o Restream, ajudaram-me com estas plataformas, perderam horas comigo, faz assim, que eu não percebo nada de tecnologia. Eu tenho a tecnologia toda, mas não percebo nada disto. Não percebo nada disto. Gastei alguns milhares de dólares, mesmo milhares de dólares, para ter aquilo que tenho. E hoje tenho um canal com mais de... Os meus vídeos com 1.2 milhões de visualizações em pouco mais de 6 meses. Mais de 125 mil horas de vídeos vistos. Milhares de likes, milhares de comentários. Muitos trolls, muitos odiosos também, pessoas que me odeiam. O que eu fico feliz, eu vou para a cama à noite e eu durmo e não vou parar, meu querido, não vou parar porque, como tu disseste, eu estou aqui com um propósito, é salvar o meu país das garras dos corruptos, dos ladrões, destes vigaristas que andam a roubar os portugueses há 51 anos, desde o 25 de Abril de 1974. E quem pensa que o 25 de Abril foi o dia da independência de Portugal, eu digo que o 25 de Abril foi o dia da segunda ditadura de Portugal. Porque começou uma ditadura de esquerda. Disfarçada com o manto da falsa democracia. É isso, é Exatamente. isso. Exatamente. Sempre a democracia quando é do jeito que eles querem. Quando não é do jeito que Exatamente. eles querem, hoje em dia é fascismo, nazi e assim vai, né? Se não concordar com eles, não é democracia. É uma democracia Exatamente. que só tem um lado. Olha, eu consigo ter um debate com uma pessoa de direita e até podemos discordar, mas temos esse debate. Mas como tu disseste, se eu tiver uma conversa com uma pessoa de esquerda e eu não for de encontro àquilo que essa pessoa acredita, já me chamaram de tudo. Racista, xenófobo, fascista, odioso, Nazi, nazi, sou outro Hitler, tu és um ditador. Houve. E a minha resposta é sempre a mesma. É porque estou a fazer a coisa certa. exatamente, Carlos. Olha, fazer a coisa certa hoje. Eu venho do Brasil, né? Eu resolvi buscar a minha segunda terra, que é Portugal, como meu exílio, tá? Eu vivo aqui, não dependo de Estado para nada, não estou inscrito em nenhum benefício social, nem nada. Até poderia, até teria direito, mas eu acho que não é justo. Não é justo com o povo português ter que pagar
alguma coisa para mim. Sou eu que tenho que pagar por estar em Portugal, gerar os meus impostos, embora sejam caríssimos, absurdos, eu não concorde, é a nossa obrigação, vivendo num local, pagar para estar ali e viver. Então, eu me exilei, escolhi Portugal para o meu exílio, exatamente, Carlos, por conta dessa sua luta, sabe? Eu vou fazer esse paralelo e você vai entender. São anos e anos de luta como jornalista no Brasil, dezenas de canais derrubados, dezenas meus, fora os canais de quem eu produzia, sabe? Médicos, naquela época tão tenebrosa do mundo, né? Foi agora há pouco tempo, todos calados, todos negacionistas e banidos. E assim vai. E eu percebo, Carlos, que Portugal está indo pelo mesmo caminho do Brasil, e isso é o lamentável. Eu sempre comento com as pessoas. O que eu estou vendo acontecer hoje em Portugal, que é exatamente o assunto que a gente vai entrar agora, é o que acontecia no Brasil 20, 30 anos atrás. Mas isso não quer dizer que vá demorar 20, 30 anos para acontecer em Portugal. É porque as coisas hoje estão muito mais rápidas, por conta da internet, por conta do globalismo como um todo, esse excedente de estrangeiros entrando sem nenhuma fiscalização. Pessoas que entram, não só brasileiros, que entram aqui com ficha criminal, são assassinos. São bandidos, bandidos ligados ao nosso narcoterrorismo brasileiro, já instalados em Portugal. Exatamente. Estava vendo uma matéria do Repórter Sábado, que era sobre máfia, a máfia dos brasileiros lá na. Como é que é o nome da estação? Não é a Santa Polônia, não, é a outra ali, na área. Do Rossio, o Rossio? Não, não. É aquela estação de trem ali que pega o trem para Cascais, esqueci agora momentaneamente o nome, porque eu moro na linha de Oeiras e quase nunca vou a Lisboa. Então, as máfias dos Bangladesh, de ocuparem uma casa com 40, 50 pessoas, trabalho escravo, como é que um município envia 60, 80, 200 cartas de residência para o mesmo endereço, e não veem que tem alguma coisa errada, sabe? Grupos de etnia cigana atormentando Portugal, dando tiros para o alto, desacatos a todo momento, grupos de africanos tocando terror, eu posso dizer, tocando terror também em Portugal. E só para entender melhor como é que você enxerga isso, eu quero dizer, estou só há 3 anos aqui. Logo que eu me mudei para cá, eu fui ali para o Rossio, tá? Lembrei a estação, Santa Polônia. Eu fui para o Rossio. E eu andava ali, eu sou um notívago, eu gosto de andar quando não tem ninguém na rua, eu gosto disso. Eu andava ali pela Avenida da Liberdade, Sim, subia sim. a avenida toda, descia a Rua Augusta, Marquês de Pombal. e andava tranquilo por ali. Hoje, quando eu vou a Portugal, eu já ando parecido com o carioca que anda pelo Rio de Janeiro, tendo que olhar para os lados e prestar muita atenção, porque é golpe em cima de golpe. Quais os principais problemas que Portugal tem hoje com relação à imigração e como, na sua opinião cidadã, isso deveria ser resolvido? Olha, neste momento, neste preciso momento, estamos a falar de Portugal. O problema que tem é os invasores. Eu chamo-lhes invasores. Eu chamo-lhes invasores porque são pessoas que vão para o país. ahm, Prática 90 e qualquer coisa por cento das pessoas que estão a ir para o país estão a ir para o país ilegalmente. Ilegalmente, não é legalmente. Portugal neste momento tem desde muçulmanos, indostânicos, bangladeshis, angolanos, brasileiros, dos maus, não é dos bons, ahm, nacionalidades que eu nem nunca ouvi, está a ser completamente invadido. A AIMA, que sabes que é a AIMA, que é onde eles vão fazer o registro, tem filas de quilómetros todos os dias. Todos os dias continuam a chegar milhares e milhares
de estrangeiros, destes invasores ao país. Aliás, o aeroporto da Portela, por exemplo, em Lisboa, é um caos. Ou o aeroporto do Porto é um caos. Passam-se horas a fio que ninguém consegue sair do aeroporto para verificarem passaportes. Neste momento, em Portugal, dizem eles que o número pode ser muito superior ou inferior, que há cerca de 2 milhões de invasores, 600 Eu acho mil que é trabalham. superior. Eu acho Porque que é quando superior. eles assumem que tem alguma coisa é porque sempre é muito mais, né? Mas vamos lá, Ah, continua. Desculpa te eu ter te acho. interrompido. Não, não, meu querido, não, não, o programa é teu, eu sou teu convidado. Nada, o Ah, programa é seu. Aqui o programa é do convidado. e estava-te a dizer, portanto, cerca de 600 mil trabalham, portanto, descontam, pagam impostos, estão legais. 1,1 milhão está por conta da Segurança Social e depois há pelo menos 300 mil que estão ilegais, que ninguém sabe onde é que estão. E isto é quando começa a envolver os PCCs, Comando Vermelho, células muçulmanas de terroristas, que ninguém sabe onde é que eles estão, ninguém sabe onde é que eles param. Por isso, neste momento, o SNS, o Sistema Nacional de Saúde em Portugal, está completamente no Colapsou, precipício, colapsou. É está colapso. no abismo, acabou. A educação é um caos em Portugal. A economia portuguesa está a sobreviver de balões de oxigênio, ou seja, de dinheiro da União Europeia. Portanto, Portugal neste momento é um caos. Tu vais ao Martins Muniz e já passei várias imagens do Martins Muniz, que zona lindíssima do país, da cidade de Lisboa. Tu nem consegues andar num passeio, porque aquilo está cheio de muçulmanos a rezarem de culpa ao ar, desculpa o termo, mas andam lá Aham. a rezar de culpa ao ar. Por isso, Portugal neste momento não só é um país falido, porque é um país falido que só sobrevive à conta do dinheiro da União Europeia, como é um país totalmente invadido por ahm, pessoas que vêm destes países de terceiro mundo. Ou seja, quando tens alguns dos príncipes e dos reis e ministros destes países árabes, por exemplo, dizerem a Europa está a levar com o nosso lixo, e isto são países do terceiro mundo, no que é que a Europa está a tornar? A Europa está-se a tornar num quarto mundo, que estamos a levar com o lixo todo do mundo inteiro. A criminalidade, apesar, mais uma vez, dos relatórios que apresentam, por exemplo, em Portugal, que continuam com esta mentira, com esta falácia de que o crime diminuiu em Portugal. É uma mentira. É, Mentira. eles dizem que o crime diminuiu, mas que é uma sensação. Eu vou aproveitar rapidamente, em menos de um minuto, Diz-me o que contar uma diz. história. Uma época eu trabalhava como jornalista em Goiás, teve um secretário de Segurança Pública que disse a mesma coisa, isso década de 90, tá? Eu já era jornalista, era de telejornal, e eu coloquei todas as equipes da emissora de TV para irem entrevistar as pessoas que foram vítimas de crimes para falarem sobre a sensação que tiveram. E aí eu provei que essa sensação, ela não é só real como sensação, mas sim como fato. É o fato da violência. Não adianta mascarar. Mascarar não resolve o nosso problema, não é? Um exemplo da falsidade do relatório que vem do Ministro da Administração Interna, que ele apresenta. O crime baixou em Portugal. Porque as pessoas que lhe roubam a carteira ou roubam o telemóvel já se estão a borrifar para ir para a polícia. Não vão para a polícia passar um dia inteiro para fazer um relatório e roubar uma carteira ou telemóvel. Simplesmente cancelam os documentos ou cancelam o telemóvel e compram um novo e mandam de fazer documentos novos. Porque as E pessoas não falta têm pouco para tempo. em Portugal dizerem que é só para tomar uma imperial. No Brasil, Lula já falou que é só para tomar uma cervejinha. Está faltando pouco para imperial em Portugal. Exatamente. Então as pessoas já não se chateiam. Crimes de violação aumentaram em flecha. Ataques com facas aumentaram Pois. em flecha. O crime grave, ainda agora, penso que posso dizer, em plena luz do dia, no Porto, um Aquela senhora africano. esfaqueada. Oh, Nando, isto são coisas do terceiro mundo.
Isto não são coisas da Europa, não são coisas de Portugal, da Espanha, da França. Em plena luz do dia. E a descontração com que ele saiu de lá como se não se tivesse passado nada. Um dono de uma ourivesaria em Arraiolos Foi foi ass assassinado anteontem. Foi assassinado num assalto, pelo menos no Brasil se chama latrocínio, roubo seguido de morte. Eu não sei como é que chama em Portugal. também não sei, mas meu querido, o que eu digo é, como é que as nossas autoridades, as pessoas que nos deviam de estar a dizer a verdade, têm o descaramento de andar a mentir ao povo? Que é que mentem porque não queremos alarmar o povo. Não, vocês não querem alarmar, não é uma questão de alarmar o povo. Vocês querem é cobrir os vossos cus para não vos tirarem do poleiro. É por a realidade. Isto é Exato. uma mentira. A solução, limpeza. Estás ilegal, de volta para o teu país. Nunca trabalhaste em Portugal, de volta para o teu país. Estás a trabalhar em Portugal, mas estás a aprender a língua, queres fazer parte da cultura, queres saber da história do país, estás Respeitar a integrado na sociedade. cultura, respeitar a cidade, respeitar o país, respeitar as leis. Não queres, vai para a tua casa. E vou-te dar um exemplo, e eu digo isto abertamente, e já tenho tido estas discussões no meu canal, porque há pessoas que neste momento odeiam os brasileiros. Claro. E eu continuo a debater isto. Não odeiam os brasileiros que estão em Portugal há 10, 15, 20, 30 anos, até mesmo aqueles que vão para Portugal agora para o bem. Só porque há uma fruta podre na árvore, não quer dizer que a fruta esteja toda podre. Os próprios brasileiros que já fazem parte da sociedade, da nossa cultura, adoram, como tu, amam Portugal, são os primeiros a dizer: mandem este lixo de volta para o Brasil. Já inclusive falei no canal do Alfredo Bessoff, não venham para Portugal trazendo o chiqueiro com vocês, a pocilga com vocês. Vocês não são bem-vindos. Olha só, Carlos, eu ando por aí o tempo inteiro, eu Sim, vejo sim, meu querido. tantos e tantos brasileiros, a maioria são brasileiros de bem que vêm, que trabalham, que abrem seus negócios, ou são estafetas, mas são honestos, estão aqui fugindo de uma dura realidade do Brasil e querendo mudar a vida, respeitando as regras de Portugal. E tem uma minoria que faz um barulho, claro, um assassinato é um grande barulho, um assalto é um grande barulho, mas isso é a minoria. E Portugal deveria. É cidadão? Preso, encarcerado. Ainda não é cidadão pleno? Volta para sua terra. Nós tivemos aqui naquela invasão na margem sul, um brasileiro criminoso, desculpa, caiu meu lápis aqui, caiu meu lápis, um criminoso do Brasil que incendiou a estátua do Borba Gato num protesto para abrir um diálogo, aqui defendendo e chamando brasileiros de esquerda, semelhantes a ele, para irem lá dar apoio para transformar aquela região numa favela. Para que nós queremos um brasileiro desse tipo aqui? Para que nós queremos gente que vem, como saiu agora essa semana essa matéria no sábado, Investigação Repórter, de gangues de brasileiros de táxi na Santa Polônia? Para quê? Eu me sinto confortável, podia falar dos Bangladesh, podia falar dos africanos, mas assim, eu me sinto mais confortável de falar do meu próprio povo, que não devia estar aqui. E eles Oh, são, e eles são rechaçados por nós próprios, por nós próprios. Só que o que acontece? O Estado é leniente, o Estado permite. As pessoas são presas pela PSP ou pela GNR e no dia seguinte estão na rua, igual ao Brasil. E isso oh, acaba demonstrando que o crime compensa. meu querido, eu vou-te dizer uma história que isto é um amigo do canal, é um polícia. Eu tenho vários polícias que vão ao meu canal, vários. Não se podem identificar, mas depois temos outra plataforma com que eu falo com eles, eu falo com eles em privado. Há um polícia que me disse: estou farto, posso dizer as palavras que ele disse? Pode dar, deve.
Ele disse-me: Carlos, estou farto desta merda. Nós prendemos um gajo, ainda estamos a fazer os papéis, já o gajo está solto. Ainda ele está a preencher os papéis pelo qual foi assaltado, o autor do crime, Quem isso fica tudo, preso é o polícia, né? Ó, preso a fazer durante os horas papéis, a fazer preenchendo os papéis. burocracia. É chocante. Houve um crime também, foi na Inglaterra, se não estou em erro, não estamos aqui para falar da Inglaterra, mas só para dar um exemplo. Um Bangladesh com, com passaporte português a violar crianças e a aproximar-se de crianças. Perguntaram-lhe, então, qual é a tua nacionalidade? Português. Eu vi. O gajo nem sabia falar uma palavra de português. Isto Nunca nem vende-se. pisou em Portugal. Os 7 portugueses que morreram, infelizmente o avião caiu, dos 200 e tal que perderam a vida, 300 e tal. 7 portugueses estavam dentro daquele avião da Índia. Nunca pisaram em Portugal. Isto para te dizer, tal é a corrupção que vai neste momento em Portugal, em que se vende a nacionalidade, em que se vendem passaportes, em que se vendem cartões de cidadão. Tem que se descobrir, tem que ser à raiz do problema e cortar a raiz. E só vamos conseguir chegar lá a isto com o Chega, com o partido Chega. E desculpa falar disto aqui neste canal, Claro, mas é a não. única esperança, É é a única opinião, é esperança que isso nós temos. mesmo. É a única esperança que eu tenho para o meu país, e eu já disse isto tanta vez no meu canal. O Chega pode estar no poder 4 anos e fazer merda todos os dias. Não vai ser pior que 51 anos de esquerda corrupta, de ladrões. A pior coisa que aconteceu a Portugal foi o Mário Soares, em 1986, nos ter levado para a tal CEE, Comunidade Europeia, não sei quê. Foi a coisa pior que aconteceu a Portugal. Foi quando os roubos de milhões começaram a acontecer e até hoje continua a acontecer. Eu não consigo entender um deputado que entra na política mais teso que eu, com menos dinheiro que eu, e sai de lá podre de rico depois de passar lá 8 anos. É a leniência. É a E leniência com relação ao crime. com uma reforma por completo, passar de estar 8 anos no Parlamento, sai de lá com a reforma por completo e depois ainda vai trabalhar para um cargo executivo qualquer numa empresa que trabalha em paralelo com o Estado. Vergonhoso, um E país, ainda é indenizado por ter saído do Estado. um país corrupto. Andamos há 11 anos a tentar prender um ex-primeiro-ministro que roubou pelo menos 34 milhões de euros. Anda-se há 11 anos a tentar prender este criminoso. De nome José Sócrates, eu digo isto abertamente. Um criminoso. Eu vou-te dizer, não o vão prender. Ele vai processar o Estado português, vai pedir uma indemnização de milhões de euros. O governo vai ter que lhe pagar. Ele ainda vai a tempo para concorrer às presidenciais em Portugal daqui a 4 anos e o povo português é tão estúpido que ele ainda vai ganhar. Você agora falou sobre o povo português, né? A gente estava falando sobre um país falido. Foi exatamente Completamente. como você colocou, e eu concordo plenamente. É um país falido moralmente, não é economicamente. É um país falido moralmente, em questões de cidadania, das pessoas exigirem os direitos que têm. Então, tudo isso, né, em forma de civilização portuguesa, está falindo. Eu não consigo entender como que um país que gerou tantos conquistadores, tantos grandes guerreiros, conquistou o mundo. Um país que era muito menor do que é hoje, em termos populacionais, claro, que conquistou o mundo. E hoje está de joelhos para essa porcaria
que nós estamos vendo. Então, você falou sobre o país falido e falou sobre é capaz de o Sócrates poder vir candidato daqui a 4 anos e ganhar. Você Sim. não acha que o povo Portugal, que já foi um grande guerreiro, um povo de conquistas, virou um povo muito manso? E se virou muito manso, a que você atribuiria essa característica ou essa descaracterização do povo lusitano? Eu vou-te pôr isto em 3 pontos simples. 3 pontos simples. Primeiro, a doutrinação que começou nas escolas após o 25 de Abril, em que apagou-se a história e contou-se a história à maneira da esquerda, que é aquilo que ainda hoje, passados 51 anos, se acredita que aconteceu, de facto, em que se pinta o Salazar como este ditador, que foi um ditador, é verdade, não se podia falar mal do Salazar. Mas uma coisa é certa, nasceu pobre, morreu pobre. Construiu em 34 anos 9 aeroportos, construiu a Ponte António Salazar, a ponte sobre o Tejo, que batizaram de Ponte 25 de Abril. Descaracterizaram, né? Deixou Portugal sem dívida absolutamente dinheiro sem dívida absolutamente nenhuma e com dinheiro nos cofres. Desde o 25 de Abril andam a projetar um aeroporto novo para Lisboa, andam a projetar um aeroporto há 51 anos, ainda não meteram um tijolo no chão e já custou mais que a obra toda que Salazar fez. De facto, foi um ditador muito mau. São as Isto é pesquisas de impacto, né? Paga-se pesquisa, 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 pesquisa. São milhões e milhões e milhões indo embora, mas o resultado para o povo não é nada, nunca é nada. É só o despejo do dinheiro público, do sim. dinheiro de cada um de nós. Depois, o segundo, portanto, isto é a doutrinação da esquerda nas escolas desde o ensino primário, do ensino primário até às universidades, que ainda hoje acontece. Depois tens o segundo fator, que é o português, desde que tenha futebol, telenovela, Big Brother e cerveja no frigorífico, está-se a cagar para o resto. Está-se a Português e cagar. brasileiro. Brasileiro é igual, porra. Está-se a cagar. Não querem saber. E depois é uma coisa, a terceira coisa, e para mim isso é que me mata e que me faz sofrer, a mentalidade. Que é aquela mentalidade de, para que é que eu vou votar? É sempre a mesma merda. São todos iguais. Não, perder tempo. Eu Perder... até entendo, olha, eu até entendo essa colocação, eu sempre ouvi, até poucos anos atrás, realmente eram todos iguais, era a dobradinha, ou como dizia no Brasil o Olavo de Carvalho, que nos acordou para muitas coisas, o jogo da tesoura, né? Fica ali a mola no meio e os dois ali trocando e fazendo a mesma coisa. Mas eu vejo que depois da chegada do Chega, passou a esse argumento não ser mais válido. Eu sempre digo para quem tem medo do Chega, por que tem medo? Eu tenho medo da mudança. Mas e se a mudança for positiva? O fato é que se continuarmos votando nos mesmos, porque minha família vota 20 anos no mesmo partido, estamos há 30 anos a votar igual. E aí eu pergunto, vocês estão satisfeitos com Portugal? Não, porque não mudam, porque tenho medo. E é um medo tão grande, assim, tanto na sociedade, quanto o medo do sistema. O Chega acabou de cutucar o sistema de uma maneira tão Achincalhar. efetiva, Achincalhar. que o sistema quer expelir o Chega de qualquer jeito, quer neutralizar como partido, não é mais só o André Ventura. Eles querem inviabilizar tudo, porque está desestabilizando de alguma maneira. Olha, Nando, se me dás só um minuto para te contar uma história, muito rápido. Quando foram Diga, agora, quando foram agora estas últimas eleições, eu as tenho, eu tenho autárquicas. não, 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 perdão, as legislativas, portanto, Da antes, Assembleia. peço desculpa, meu querido, peço desculpa. Telefonei ao meu irmão Pedro,
Então, mano, foste votar? E ele assim, claro que fui votar. Eu assim, até votaste em quê? Não chega. E uma data das neiras. E uma data das neiras. Eu, estou tão orgulhoso de ti. E ele, mas eu ia votar em alguém mais. Então, se não for o Chega, não é mais ninguém. Isto, o meu irmão. A minha cunhada também votou e os dois filhos, perdão, o filho mais velho, que é o meu sobrinho e afilhado, também votou no Chega. Telefona à minha irmã. Então, mana, foste votar. Eu? Mas eu vou lá fazer alguma coisa dessas. Então, mana, estás-te a queixar que as coisas estão más. Sempre que falamos, estás a dizer que está cada vez mais difícil e tu não foste votar. Eu não. E se fosse votar, ia votar no PS. É. Olha, a minha alma morreu. Eu virei-me para Deus e disse assim: meu Deus, ajuda esta gente. Pela minha saúde, Nando. Eu nem queria acreditar. Eu disse assim: então, oh, mana, sempre que falamos, estás a dizer que está mal, que não há trabalho, que é só impostos, que é só isto, não sabes como é que vais pagar a prestação da casa, como é que vais comprar. E ias votar no PS. Ah, pois, tu achas que eu ia votar nesse Ventura? Queres que eu te diga mais o quê? Isto é a minha família. Isto é a Acabou minha o família. diálogo, né? Depois de uma resposta dessas, a gente percebe que o diálogo é inútil e é só um desgaste. E é por isso que eu gosto do seu canal. Vou voltar ao seu canal. Eu gosto dele porque ele fala para pessoas acordadas, que já acordaram e que proliferam os problemas de Portugal e a busca de soluções para Portugal, porque se Portugal não mudar de imediato em busca de soluções concretas, já era. É o fim de Portugal. Outro dia eu estava comentando com um amigo meu, ele falou, não, mas você está falando de 20, 30 anos atrás, Portugal está igual ao Brasil. Não, mas agora é uma questão de, no máximo, uma década para acabar, porque Ah, tudo desculpa, acelera. meu querido, desculpa interromper-te. Eu detesto fazer isso. Não, não. Portugal não tem 10 anos. Portugal não tem 10 anos. 5 anos. 5 anos. Se o Chega não estiver no poder com maioria absoluta em 5 anos, eu digo a quem tiver a possibilidade de sair de Portugal, saiam de Portugal. Saiam. Porque se o Chega, primeiro que nada, não tiver maioria, isto é o que vai acontecer. Os partidos de esquerda vão-se todos juntar para formarem uma coligação para o Chega não governar. É o que vai acontecer. Talvez até uma nova geringonça. Exato, sem dúvida nenhuma, que vai incluir PSD, PS, Bloco de Esquerda, vai incluir todos, só para o Chega não governar. A questão da imigração vai ficar muito pior. O que são 2 milhões agora, 2 milhões e tal, vai passar a 3, 4, 5 milhões. Estás a falar de comunidades inteiras num país pequeno que vão formar os seus próprios partidos e eles sim vão todos votar. Em 10 anos, 10 anos que é o tempo que eu lhe dou, Portugal irá ser governado por um estrangeiro. A tendência Ó, é essa. Estamos vendo o que está acontecendo em Londres, né? Nova York, olha o que aconteceu em Nova York. Maior, nossa, Mondani, é um absurdo. Mondani. Então, Houve, mas então, Carlos, diz-me aqui. eu também acho que quando eu falo 10 anos é porque a gente sempre dá um prazo para Sim, não sim, sim. cometer erro. Eu, como jornalista, eu tenho que ser precavido para, numa análise, não cometer erro. Então, a gente sempre estende. Eu também não acredito que sejam em 10 anos que isso aconteça, eu acredito que seja antes. Tá? E o grande problema de Portugal, no meu ponto de vista, é que a nossa nacionalidade, desculpa chamar de nossa, embora você Não, não, seja não, não. nascido em Tu és Portugal, filho de português. Tu tens isso, sangue luso. Tu tens sangue luso. isso. Corre Então, nas veias. quando eu peço desculpas, eu me sinto assim também, além do direito, né? A questão é a seguinte: banalizaram e precificaram tão baixo
a cidadania portuguesa, tanto que na Índia se vende cidadania para pessoas que nunca chegaram, e se vendem lá, é porque tem alguém aqui ganhando dinheiro com isso, é porque tem alguém aqui, senão não teria. A Índia não faz nacionalidade portuguesa. Quem faz Não. nacionalidade portuguesa é dentro de Portugal, rapaz. Então, o que está acontecendo é um momento alarmante de Portugal. Veja, vamos comparar aqui rapidamente com os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos, você tem diversos tipos de visto. Vai conseguir um green card. É complicado. Green card te dá alguns direitos. Direito de abrir sua empresa, direito de morar ali e tal. Mas cidadania é muito mais complicado, porque a cidadania se transforma em algo perpétuo para a própria pessoa e hereditário. Esse é o grande risco de darmos cidadania, porque ela é perpétua para quem recebe, é para o resto da vida, e é hereditário. Atinge aqueles que já estão ou que virão a existir. E isso, no momento, perde-se o controle de forma absoluta. E aí sim, a total substituição populacional. Olha, o exemplo da Austrália é excepcional. É excepcional. E devia ter passado em Portugal. Eu tenho cidadania australiana, eu viajo com passaporte australiano. Eu, para o ano que vem, vou a Düsseldorf, na Alemanha, e vou tentar ir a Portugal uma semana, só para ver a família. E se estiveres por Lisboa, que certeza que vou a Lisboa, iremos nos encontrar, porque é exatamente nesta altura no ano que vem. E aliás, eu também estou a planear férias em outubro. Se calhar vou conseguir conciliar tudo. E também vou aos Estados Unidos. Vou aos Estados Unidos por 15 dias, que o meu chefe aqui na Austrália quer que eu vá ensinar os vendedores que a empresa tem nos Estados Unidos. Também tem, a minha empresa é uma empresa australiana, mas também está nos Estados Unidos. O meu patrão quer que eu vá passar lá um bocado de tempo com os vendedores, a ensinar-lhes como é que nós fazemos as coisas aqui na Austrália. E então estava-te a dizer que aqui na Austrália a coisa muito boa é: eu tenho cidadania australiana e viajo com passaporte australiano, mas se eu cometer um crime, tipo matar alguém, bate na cabeça, bate na madeira, perco a cidadania. Compro a minha pena aqui e mandam-me de volta para o meu país. Não há cá coisas, não há cá histórias. Cometes um crime grave, perdes a cidadania e vais de volta para o teu país depois de cumprires pena aqui. Eu acho que devia ser assim em todo o lado. A cidadania não é um direito. A cidadania não é um direito. A cidadania, eu é que me devia sentir lisonjeado de ter a oportunidade de ser australiano. E sinto um orgulho enorme, Nando, de ter a cidadania australiana. Mas sabes uma coisa? Nunca recebi $1 do governo australiano, nunca pedi um benefício neste país em quase 23 anos. Espero que Deus me ajude. Nunca me aleijei para ir para o fundo de desemprego, ganhar dinheiro do governo australiano. Eu só pago milhares de dólares em taxas todos os anos. Todos os anos. Olha, posso dizer, em dólares australianos paguei $47 mil australianos no último ano fiscal neste país. Com muito orgulho. E eu digo porquê? Porque eu saio daqui de minha casa, ando 5 minutos a pé, tenho um posto médico, se não marquei consulta, no máximo estou lá meia hora à espera de ser visto por um médico. Se marquei consulta, 5, 10 minutos atrasados. Vou ao hospital que fica aí, aqui já fica para aí uns 20 minutos de onde eu vivo, tenho que ir de carro. Se for para as urgências, tenho logo uma enfermeira a vir ter comigo no espaço de minutos. O que é que se passa? Se for uma coisa urgente, se for uma coisa menos urgente, põe-me uma braçadeira com uma cor que é vermelho, tipo os semáforos da estrada. Se é vermelho, leva-me logo lá para dentro para ser logo para tratado, visto por médicos e tudo. Se é amarelo, requer cuidado, fica à espera uma horita lá na sala
Se for verde, deixam-me lá estar plantado. Mas um serviço impecável. Tudo pago pelas minhas taxas. E aí é que Tudo pago entra pelas a minhas taxas. questão das taxas, né? As taxas portuguesas são altíssimas e a contrapartida das taxas, que seriam os serviços para a sociedade, estão extremamente precários. Você mesmo comentou, saúde em colapso, educação que já não existe, segurança que não há. Eu estava lendo uma reportagem de que quase nenhum jovem quer entrar para a PSP, eles preferem trabalhar numa loja. Claro. Vão ser desacatados na rua, levar tapa na cara de cigano, levar tapa na cara de algum bandido, não Toma só um ciganos, spray. como bandidos de Toma, outras. toma um spray de pimenta. Toma um spray de pimenta para me estares a bater. Olha, leva lá com... É vergonhoso. É vergonhoso. As autoridades portuguesas, a polícia portuguesa, não pode fazer absolutamente nada. Nada. E depois é assim, Estão um amarrados polícia, pela própria justiça. um polícia da GNR mandou um tiro, matou um miúdo de 13 anos que tinha feito ir fazer um assalto com o pai, que o pai o levou, o GNR é que está preso. Pá, Se Portugal continuar assim, olha, lamentavelmente, você vai estar certo. Se continuar assim, quem está por aqui, não só quem está, mas como quem é daqui, é melhor buscar um novo caminho. E aí que eu digo para os portugueses: não olhem todos os imigrantes com esse mau olhar. Selecionem por pessoas, tem pessoas de bem. há Tem gente diversos, eu vou boa. falar dos brasileiros, empreendedores, que alugam as lojas que estão vagas há 1 ano e que nenhum português quis alugar para empreender um novo negócio. São eles que vão lá, empreendem, tratam bem o público, e assim vai. Por isso que os brasileiros estão dominando a área, restaurantes, aqui chamam de restauração, né? Porque tem essa coragem de fazer, porque não existe outro meio. Só Meu sobra querido a amigo, coragem de fazer. tu não vais acreditar. A Austrália é um país muito grande, mas é muito pequeno. Vai ser agora, esta semana, 3 semanas atrás, estive em Sydney. Eu vivo em Melbourne. Eu estive em Sydney, no estado de New South Wales. Foi uma exposição em que a minha empresa estava lá e eu tenho que ir a estes eventos. E, vi uma rapariga que veio ter connosco às 4:30 da tarde. Olha, se vocês quiserem ir ali para o bar beber umas bebidas, está ali bebidas à descrição, não sei o quê. E olhei para o nome da rapariga, Flávia qualquer coisa. Não me lembro do sobrenome de Flávia qualquer coisa. E eu perguntei em inglês qual é a tua nacionalidade e ela, sou brasileira. Comecei a falar com ela em português. A alegria dela. A alegria dela. E a minha. E a minha. Fui visitar um stand também onde um amigo meu trabalha. Onde um amigo meu trabalha. E estava lá uma rapariga que não me lembro agora o nome dela. Perguntei-lhe qual é a tua nacionalidade. Porque eu gosto de saber. Eu sou um gajo curioso. Gosto de saber. Brasileira. Mais não sei quanto tempo. Isto no primeiro dia da exposição. No segundo dia, veio-me uma rapariga, Manuela qualquer coisa, que é desenhadora gráfica, veio ao meu stand. Epá, eu vejo lá os meus colegas de trabalho todos a falarem com ela, trabalhou para a empresa para onde eu trabalho agora, trabalhou lá há 4 anos, e um dos meus colegas disse, olha, está aqui um português. E ela, não acredito. Vieram-me apresentar a Manuela, agora não me lembro o nome da rapaz, lindíssima, lindíssima. E ela, tu és português? Eu, sim, sou. Começámos ali a falar português, tenho o contacto dela, mas que joia! Brasileira. E então? Não há pessoas de bem? Há pessoas de bem. Não podemos, é o que eu já te disse, Nando, e digo, por termos uma fruta podre na árvore, a árvore não está podre. E não merece ser cortada. Mais nada. Que haja. Oh, Nando, não há portugueses maus. Há. Que somos todos bons? Não. Há portugueses bons e maus, há brasileiros bons e maus, há angolanos bons e maus, há espanhóis bons.
Não me venham com a treta que é tudo igual, mas o problema que a sociedade tem, mas não é só a portuguesa, é seja que a sociedade for, um brasileiro comete um crime em Portugal, filhos de brasileiros estão aqui a mais, são demais, correr com esta gente toda daqui para fora. Mas se um português aqui na Austrália cometer um crime, os australianos também vão dizer portugueses todos daqui para fora. Eles falam brasileiros daqui para fora e votam nos partidos que permitem que os criminosos brasileiros ou de qualquer lugar do mundo entrem aqui. Então não faz o mínimo sentido, fica só na garganta para fora, só bravataria. Eu não sei se usa esse termo em Portugal, Eu sei bravata. que... Então é isso, é valentia de gogó, valentia do gogó. Agora, a valentia para tentar mudar a própria realidade, a coragem para mudar a realidade, poucos têm. Tudo bem, o povo está acordando e a gente percebe. Mas, sabe, você estava falando sobre salvar o país e acordar Portugal, né? Sim. Nós temos esse problema até hoje, migrantes portugueses que estão manchando o mundo, mas que são pessoas que têm a nacionalidade, o bilhete português, o passaporte português, mas que não são portugueses, mas entram nos países e cometem crime como se portugueses fossem. Exatamente. Então, Portugal está num risco enorme. Mas olha só, Carlos, eu combinei com você uma entrevista de 40 minutos. Eu sei que sua vida é uma loucura, você daqui a pouco começa a trabalhar, depois você tem live, você é um cara imparável, incansável, e eu queria dizer que é um prazer ter te conhecido. Você é uma pessoa que está ajudando a despertar Portugal. Eu espero de verdade, vou até colocar aqui de novo, eu espero de verdade que todos que estejam assistindo esse programa entrem neste canal. Está aqui, ó, Just My Opinion. É um canal de coragem, é um canal que não tem medo de dizer a verdade, é um canal que tem a coerência dos fatos, Não é a coerência, só retirada aqui, não é a coerência de narrativas fantasiosas compradas e pagas a peso de ouro para enganar a população. Nós estamos de frente a um cidadão português que é honesto, que vive fora do Brasil, que paga seus impostos fora do Brasil, que sente saudades da sua terra, que tem seus parentes aqui e que decidiu, de lá de longe, do outro lado do mundo, não abandonar Portugal. Enquanto que eu vejo portugueses que estão aqui no nosso solo abandonando Portugal. Então, Carlos, para finalizar essa nossa entrevista, quero fazer outras sobre outros temas. Fique à vontade para me convidar. Se eu puder contribuir em alguma coisa no seu programa, no seu canal. Eu quero que venhas ao meu canal também, a uma das lives. Claro, será um prazer. Aliás, há uma coisa que eu quero fazer que eu vou-te dizer já, tenho uma ideia maluca. Tenho mesmo uma ideia maluca. Eu passo a passar estas coisas pela cabeça. Eu quero ter a ti e ao Alfredo numa das minhas lives. Opa! Mas é assim, eu sei que o Alfredo, porque, por exemplo, durante a semana, quando as minhas lives estão a acabar, as dele começam. Eu sei que ele normalmente está a ver as minhas lives a preparar o programa dele. Então vamos ter que fazer qualquer coisa ao fim de semana, que eu sei que ao fim de semana ele não faz. Vamos marcar. Mas temos que fazer, porque sabes uma coisa, eu quero que os portugueses, e que são, pelas minhas lives passam centenas numa live, quero que comecem a ter um bocado a percepção de que há gente boa e má em todo lado. Há gente boa e má em todo lado. E para mim, ter-te a ti, Nando, e ao Alfredo, os três tarolas, numa live em que nós pensamos a mesma coisa. O Alfredo, um amor ao Brasil que é qualquer coisa de incompreensível. Mas apesar de estar em Espanha, adora Portugal. Deu uma alegria tão grande que ele passou na Marinha Grande. Mandou umas fotografias. Eu ver as fotografias. Ele comentou comigo. Olha, ele só foi à Marinha Grande
por sua conta, só para tirar fotos e te mandar. Foi de um carinho enorme do Alfredo, esse deslocamento extra num fim de semana, só porque ele tinha você na memória, esse respeito a tudo que você é e tudo que você representa. É isso, meu irmão. A gente está aqui, olha, pode ter certeza que o Alfredo vai participar, eu vou ficar encantado em participar de qualquer live que você me convide, seja a hora que for, nem que eu tenha que acordar de madrugada, no que eu puder contribuir, eu posso contribuir apenas como um mero observador. Eu sou um observador do dia a dia. Eu Eu sou um vou-te jornalista, uma pessoa que observa. eu vou-te dizer uma coisa. Nunca, nunca, isto estou-te a dizer de um irmão para um irmão, nunca questiones a tua Portugalidade. Nunca. Por, és filho de português, tens sangue português e nunca permitas que alguém questione a tua Portugalidade. Porque Meus antepassados adubaram essa terra. nunca te Meus questiones antepassados viraram adubo nessa terra. e não permitas que alguém questione só porque tens um sotaque, porque viveste no Brasil, nasceste no Brasil. Não. Como é que se diz? É qualquer coisa sanguíneis. Português é do sangue. E tu és tão português como eu. Sangue. Está aqui. Sangue. Nunca te questiones e nunca permites que alguém te questione, porque eu, primeiro que nada, tenho um orgulho enorme em falar contigo e agradecer-te pelo convite e esta grande oportunidade. Mas para mim, o Alfredo é outro irmão. É brasileiro. Aliás, alemão. Alemão. É, Mas é outro irmão. Mas é outro irmão. Gente boa, gente como tu, e vou falar de ti, é o que este mundo precisa. Gente que quer fazer bem ao mundo, quer fazer bem à sociedade, quer viver num mundo melhor. Infelizmente, o Brasil, eu continuo a dizer, Lula ladrão tem que estar na prisão, e digo isto abertamente, abertamente, sem problema nenhum. Ele devia estar na prisão, não o Bolsonaro. Ele sim, ele é que é o criminoso. e é o Ahm, caminho que Portugal está tomando. Daqui a pouco estarão tentando não só eliminar o partido, como também arrumar algum já estão a pretexto tentar, para prender já o estão a tentar, Ventura. E assim vai. já estão a É tentar. a mesma prática, é a Quadrilha, mesma técnica no mundo inteiro. Se cria um balão de ensaio aqui, se faz o ensaio e replica esta ideia. O 8 de janeiro no Brasil. Lembra alguma coisa do Capitólio? Pois é, tudo ensaio e repetição. Então, olha, Carlos, olha, eu queria, para finalizar, só te dizer, colocar aqui mais alguma coisa na tela. Tá aqui. Eu tenho a agência btz.com, tá? Que é um site que está desatualizado, depois eu explico por quê, que fala um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, tanto na área de produção, administração de live stream, produção, administração de programas gravados, consultoria em produção, edição de vídeos e assim vai. Mas eu não estou aqui para falar de mim. não, Só mas eu vou-te pedir um favor, desculpa, meu querido. diga. Manda-me os detalhes da tua empresa por mensagem, mesmo o link, que eu faço publicidade no meu canal à tua empresa sem problema nenhum, não preciso de nada. Eu faço de outras coisas, de outras empresas também. Faço isto de boa vontade no meu canal, passo isto à vontade e passo lá o link também. Passo o link também. Manda-me o link pelo WhatsApp e eu faço todo o gosto em promover a tua empresa. Todo o Mas gosto, sem problema nenhum. Sem eu problema queria nenhum. te dizer por que eu mostrei, né? Eu mostrei um pouco, não é nenhuma empresa, eu não tenho empresa em Portugal, minha empresa é só um conceito de ideia, né? Eu trabalho basicamente com Brasil, Estados Unidos, Yeah. e é isso. Mas eu só mostrei para você entender o seguinte, para falar sobre admiração, tá? Não admiração da minha empresa, admiração sobre você, por você. Eu quero colocar o meu conhecimento, 40 anos de experiência, à sua disposição para o que você achar que eu posso te ajudar. Hoje, poxa, eu faço tantos
estúdios online, ajudo a construir pauta, a formular programação. Eu fazia programação de TVs inteiras, 24 horas por dia de grelha de programação no Brasil, a gente Uau. chama de grade de programação. E eu estou aqui me colocando, com toda a humildade, irmão, me colocando à sua disposição para ajudar naquilo que você precisar. Sabe por quê? Que você merece. Sabe por quê? Porque sua luta é boa. Tu és um malvado. Tu és um malvado. É isso, Olha, Carlos. É isso, meu irmão. A gente tem que estar junto. A gente tem que descobrir quem são as pessoas que são os nossos semelhantes. Nem todos no mundo são nossos semelhantes. São semelhantes como humanos, mas não semelhantes como alma, não semelhantes como pensamento, não semelhantes como disposição para a guerra. Você está no meio de uma guerra, irmão. Eu olha, sei que está, e eu te respeito. eu vou-te confessar uma coisa. Eu tenho noites que nem durmo, Eu sei, eu imagino. Eu também. porque o que fizeram ao meu país, o que estão a fazer ao meu país. Eu tinha um sonho, quando me reformar, passar 6 meses em Portugal, 6 meses na Austrália, porque a vida ia-me permitir isso. Infelizmente, se as coisas não mudarem esse sonho, não, não se vai concretizar. E depois de uma vida de sacrifícios, de trabalhar num país fora do país que eu amo, e, e esta luta diária, eu trabalho muitas horas por dia também. A empresa que eu trabalho uma média entre 10 a 12 horas por dia, mais fazer as lives, mais fazer os vídeos. Se eu não conseguir concluir este sonho, andei a trabalhar estes anos todos para nada. E é por isso que eu te admiro. É exatamente por isso. É um cara que trabalha 10 horas por dia. Vou falar em termos brasileiros. Não tem tempo feio. Eu estou aqui, sei qual é a minha luta. É essa a sua energia. Você sabe qual é a sua luta, você sabe qual é o seu propósito, você sabe o que você quer, você sabe quem você quer acordar, que argumentos usar, que verdades exemplificar e mostrar, jogar na cara de todo mundo, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. E essa é a minha admiração por você. Sabe, você não é uma pessoa reformada que está aí brincando de fazer um canal. Você é uma pessoa que trabalha duro o dia inteiro e que tira a sua hora livre, que poderia estar sentado no sofá assistindo futebol e assistindo novela. E Exatamente. você está tentando acordar o seu povo, o povo português, para as desgraças que podem acontecer nesse país se esse povo não acordar. E é essa a minha admiração, irmão. Vou terminar por aqui. A gente combinou 40 minutos, já estamos a 1h20, tá? Olha, mas ainda antes de ires, eu vou acabar, eu não digo mais nada. Eu tinha um sonho, quando eu comecei o canal, eu tinha um objetivo, que era mudar uma pessoa da esquerda para a direita. Já consegui mudar 2. Isso já me deixa feliz. A minha contribuição em ter mudado 2 pessoas da esquerda para a direita deixa-me um homem feliz, porque quer dizer que aquilo que eu estou a fazer, as pessoas estão a entender que eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu não preciso, eu volto a dizer, não preciso disto para nada. Nada. Eu, graças a Deus, a muito trabalho, a muita dedicação, eu tenho um bom ordenado. Eu posso dizer que falo tão bem inglês como falo português, sem ir a uma lição de inglês, sem ter que ter aulas, aprendi na rua com os australianos. Trabalho imenso para estar onde estou hoje e sempre trabalhei imenso. Mas ter 2 pessoas que votavam na esquerda, que anda a destruir o nosso país, o nosso, Nando, o nosso país, isso já me deixa feliz. Mas eu agora tenho outro objetivo,
Não quero 2, quero 10. E E depois vamos ao próximo número. eu quero milhões de pessoas acordadas, para que elas simplesmente acordem e decidam o que querem para o país. Nós precisamos de portugueses que acordem para a realidade e não para narrativas, nem de um lado e nem de outro. Nem do outro. A realidade está estampada aí todos os dias. As opções estão aí, apresentadas também todos os dias. E eu quero que milhões e milhões e milhões de portugueses acordem para a realidade e, a partir do despertar, tomem as suas próprias conclusões e vão votar, seja em quem for. Mas votem com consciência. Votem sabendo em que plano vocês estão votando. É isso que eu quero, só que Portugal acorde, como eu quero que o Brasil também acorde, porque o Brasil também, e muito pior agora, é um país que parece que está no fim dos tempos. Mas eu também, como dizem no Brasil, sou brasileiro e não desisto nunca, sabe? É como também, com esse mesmo sangue de brasileiro que não desiste nunca, o sangue dos meus antepassados, suor e lágrimas aqui em Portugal, eu sei que na minha família houve grandes guerreiros, pessoas que lutaram por essa terra, que viveram essa terra, que morreram nessa terra com honra. E a única coisa que eu não ponho à venda é a minha honra. Eu não ponho à venda o que eu acredito. E só tem uma coisa fundamental que eu acredito: é na verdade. Na E a verdade. verdade tem que ser exposta, e é isso que o seu canal faz. Queria te agradecer e finalizar essa entrevista te dizendo muito obrigado, me colocando à disposição, Agência BTZ, eu pessoalmente, para qualquer entrevista que você sinta que eu tenha algo a entregar e que seja positivo para o seu canal, eu estou à disposição. E termino dizendo: você é um grande irmão. É irmão de luta, é irmão de batalha. Adoro-te, meu querido. Estamos juntos. Estamos juntos e, olha, é um orgulho enorme chamar-te meu amigo. É um orgulho enorme. Meu irmão. Muito obrigado, Nando. Olha, Eu te agradeço. tem uma boa noite que eu vou tentar ter um bom dia. É isso, muito obrigado. E esse foi um programa Entrevista Intercontinental. Vocês perceberam a qualidade desse ser humano que eu apresentei? Um homem que não precisava estar fazendo nada do que está fazendo. Assim como eu. Esse canal não me gera nem um centavo. Isso aqui é uma missão. Nós que somos comunicadores de verdade, no sangue, na alma, no desejo, somos missionários. Um dia podemos até ganhar dinheiro com isso, e é legítimo que ganhemos. Mas nós somos missionários. E a grande missão que tanto esse canal tem, quanto o Just My Opinion, do meu amigo Carlos tem, é colocar à frente de todos vocês a verdade. Para que vocês não possam dizer amanhã que votaram enganados, que fizeram escolhas por ignorância, pelo fato de ignorar. O mundo está todo aí, na palma da nossa mão. Nós temos um momento muito especial no mundo. É o momento em que a comunicação está na palma da nossa mão. Mas nós estamos sendo distraídos por um monte de artifícios colocados por quem não quer que a verdade venha à tona. Se você quer que a verdade venha à tona, quer entender o que está acontecendo, acompanhe bons canais, como esse que eu tive um orgulho tremendo de apresentar, do meu amigo Carlos, o Just My Opinion. Até o próximo programa, se Deus quiser.